Galera, continuando introdução à genética, beleza? Trouxe aqui alguns conceitos que serão importantes, que também serão importantes na interpretação de um exercício, que serão importantes aí para a gente poder entender as leis da genética. Vamos lá. Como nós estávamos falando de cromossomos, a gente já tem a ideia da organização de cromossomos homólogos. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema. Primeiro nos cromossomos de fato, porque eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Em algumas questões, o enunciado diz assim, o DNA é responsável pelo armazenamento das características de um indivíduo. E em outras questões, o contexto define que não. Olha só, diz que os cromossomos são os responsáveis por armazenar as características de um indivíduo, os chamados genes, beleza? Quando eu me deparo com essa situação, qual é o correto, né, galera? O que está certo? Os dois. Bom, por que que os dois estão corretos? Dê uma olhadinha nesse esquema. Eu tenho aqui um DNA, uma estrutura de um DNA, como a gente já conhece, né? Helicoidal. Beleza, galera? Olha as ligações, olha a fita dupla que eu tenho aqui. Eu representei no contexto, na estrutura deste DNA, deste meu DNA, a presença de dois genes. Eu tenho aqui um gene que está de laranja, tem um outro gene aqui embaixo que está de rosa. Então eu representei dois genes, que são códigos genéticos, que nos levam à produção de uma proteína que podem ser traduzidos e dar origem a uma proteína, não é mesmo? Eu, inclusive, costumo dizer que o gene é a receita de uma proteína, porque através desta receita eu consigo produzir uma proteína, seja ela qual for. Então eu tenho aqui a minha estrutura do DNA. O que eu quero que vocês analisem nesse esquema? Olha só, a gente agora tem que ter uma visão meio que tridimensional, beleza? Vocês vão olhar para cá e vão perceber que esse DNA, é como se eu estivesse me afastando. Aqui eu estou vendo o DNA bem de pertinho, aqui eu estou vendo o DNA mais distante. Então, essa parte, cada linha dessa aqui, tá vendo? Essa linhazinha? Isso aqui é o meu DNA, é o mesmo daqui. Mas é como se aqui eu estivesse com zoom e aqui não. Beleza? Tranquilo? O que eu percebo? Olha, o meu DNA, esse DNA que a gente analisou há pouco, ele está se enrolando em proteínas chamadas de histonas. Essas proteínas histonas, elas são importantes. Elas são importantes porque elas organizam a condensação do DNA. Elas vão compor ali uma matriz de condensação do meu DNA. E quando eu tenho essa estrutura formada, DNA mais histona, mas ainda não houve uma condensação, eu tenho o que nós chamamos de cromatina. Então a cromatina é o meu cromossomo, porém descondensado. Então a ideia de condensação é uma ideia de compactação. Quando esse meu DNA mais a histona, que forma a cromatina, se condensa, quando ele se compacta, eu componho a minha estrutura do DNA, do cromossomo. Tá legal? Então eu origino a minha estrutura cromossomial. O que nós entendemos para cá vale também para os cromossomos homólogos. Vale também para os cromossomos homólogos. Isto significa, Júlio, que o que eu tenho de característica aqui equivale ao que eu tinha de característica neste DNA? Perfeito. Exatamente isso. Significa também dizer que, se este cromossomo é homólogo deste, as características são as mesmas. Perfeito de novo, galera. Exatamente isso mais uma vez. Agora, presta atenção numa coisinha aqui. Olha só, se liga de novo. O fato deles serem homólogos e guardarem consigo as mesmas características não significa que a expressão possa ser a mesma.
beleza? Não significa que a expressão possa ser a mesma. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu posso ter armazenado nesses dois cromossomos a característica miopia. Eu tenho ali nos dois genes que, obviamente, seriam produtores de melanina, né? E eu tenho armazenado, então, a condição gênica para o albinismo. Beleza, tanto em um quanto no outro. Mas eu também posso entender o seguinte, olha, neste aqui, eu tenho o gene da melanina nesse meu primeiro cromossomo, e ele é um gene perfeitinho. É um gene que produz melanina, é um gene que não vai me condicionar a característica fenotípica albinista. Não é isso? Eu não vou ser albino, de maneira nenhuma. O conceito albínico não vai aparecer para mim. Agora, o segundo, ele guarda o gene, mas esse gene pode ter um probleminha, né, galera? O gene pode ter um probleminha. Então, se esse gene tem um probleminha, se essa minha receita da melanina tá com um probleminha, significa que este gene não condiciona a produção da proteína melanina. Então, se eu tenho um gene bom e um gene ruim, o que eu vou ser? Bom, a gente vai chegar lá, mas eu já te adianto que você não vai ser albino, né? Você tem um gene perfeito, então você produz melanina. Se você produz melanina, você não é albino. Tranquilo? É assim que funciona. Então, expressar a mesma característica, ou melhor, guardar a mesma característica, né? Armazenar as mesmas características, não significa que os genes estejam em perfeita harmonia e que um vai expressar a característica do outro. Tá tranquilo até aí? Bom, eu acho que está tudo certo. Vamos dar uma olhada aqui no seguinte. A estrutura do meu cromossomo, ela é formada por um centrômero, uma estrutura central, uma condensaçãozinha central e braços cromossomiais. Tá legal? Então isso aqui é mais um conceito estrutural para gente perceber como que esses cromossomos se organizam, para a gente perceber que o DNA compõe o cromossomo e que então tanto faz eu dizer que a característica está no DNA ou que a característica está no cromossomo. Show de bola? Vamos para cá que a gente tem mais conceito, galera. Olha só. Toda vez que eu for representar uma característica ali nos meus cromossomos, eu tenho que utilizar uma letra que represente essas características. Por regra da genética, a gente costuma utilizar a letra inicial da característica. Então, se eu estiver falando de albinismo, como citamos há pouco, eu utilizaria a letra A. Se eu falar de miopia, eu utilizo a letra M. Se eu falar de polidactilia, a letra P. Bom, mas essa regra é aplicada sempre? Não, nem sempre. Inclusive, às vezes, o próprio vestibular, a própria questão, ela dá a característica e menciona a letra, tá? E normalmente essa letra é diferente até da letra inicial. Mas, vai uma dica, se você tem aí uma questãozinha discursiva, se você é um cara que vai tentar uma medicina, vai tentar um odonto, vai tentar uma farmácia, tem biologia na sua específica, eu te aconselho a usar essa regrinha, beleza? Só um conselho para mostrar ali para a banca que você tem um entendimento sobre o assunto. Vamos lá. Então, olha para cá, galera. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos representando, tá? Através de letras, olha, eu utilizei a letra A aqui em cima, eu utilizei a letra B aqui embaixo, eu estou representando através de letras uma determinada característica. Significa que a característica que eu estou representando pela letra A é diferente da característica que eu estou representando pela letra B. É uma letra para cada característica. Tranquilo? Essa representação do gene, porque eu estou representando o gene, né? Eu estou pegando o gene e estou dizendo assim, olha, o gene que vai condicionar a característica albinismo, eu vou usar a letra A para representar esse gene, o que nós também podemos chamar de alelo. Então, eu tenho aqui letra A
e letra A são homólogos, então a característica que eu tenho aqui, eu também tenho que ter no cromossomo homólogo, não tem outro jeito, né, gente? Não tem outra saída. Aqui o B é a mesma coisa. Só que aí, galera, a gente agora precisa perceber o seguinte. Bom, eu uso a letra A, representa uma característica. Pô, perfeito, até aí, maravilha, entendi. Só que eu venho para um conceitozinho chamado de genótipo. O genótipo, teoricamente, né? Eu gosto muito de facilitar a vida, mas assim, na teoria, o genótipo é a informação genética, gente. É a informação de gen. É a informação que consta no meu material genético, no meu DNA ou no meu cromossomo. Então eu posso pensar assim, cara, aqui eu tenho um A, aqui eu tenho outro. Se você olhar para cá, para esses alelos, você vai perceber que um eu coloquei em maiúsculo e o outro eu coloquei em minúsculo. Por quê? Porque quando eu represento de maiúsculo, significa que eu estou representando que aquele gen é dominante. Ele domina, o próprio nome já representa para mim, ele é dominante. E quando eu represento de minúsculo, aquela característica ela é recessiva. Tá certo, gente? Então eu tenho característica dominante e característica recessiva, ou seja, eu tenho alelo dominante e alelo recessivo. Aí eu digo agora para vocês, beleza, mas e o meu genótipo? O genótipo é a minha informação genética. O genótipo, ele é interpretado quando eu represento os dois genes juntinhos. Quando eu olho para esse par de cromossomos aqui e digo assim, olha, esse indivíduo aqui, para esta característica A, ele tem genótipo azão, azinho. Eu juntei. Eu estou representando o quê? A informação genética. Bom, esse mesmo indivíduo, para essa característica aqui, ó, para essa característica B, ele é o quê? Ele é Bzão, Bzão. Significa que ele tem dois alelos dominantes. Então, o genótipo, ele nada mais é do que esta representação, tá? É a representação conjunta dos alelos. É assim que a gente vai compreender, vai ficar muito mais fácil se a gente ficar tentando esse conceito teórico, talvez fique um pouco mais complicado. Bom, galera, quando eu chego ao genótipo, eu percebo o seguinte, esse genótipo, ele pode ser heterozigoto ou homozigoto. Pô. Heterozigoto ou homozigoto. Bom, hétero de diferente, né? Homo de igual, de o mesmo. Então, quando eu penso em um genótipo, opa, eu penso na soma aqui dos alelos, eu penso na representação conjunta dos alelos. Se eu digo que o genótipo é heterozigoto, então significa que este meu genótipo, ele tem que ter alelos diferentes. Olha para cá, azão, azinho, cara. Se ele tem azão, azinho, esse alelo é um, esse alelo é outro. Então é um genótipo heterozigoto. Caso eu observe um genótipo onde os alelos são iguais, tá vendo aqui? Bzão, Bzão. Olha aqui, Bzinho, Bzinho. Se é o mesmo alelo que compõe este genótipo, então este genótipo ele é homozigoto. Tem aí dois conceitos que aparecem bastante pra gente, que é o conceito de híbrido e de puro. Muitas questões colocam isso pra gente. O que representa o conceito puro, né? Puro é o homozigoto. Significa que não há diferença entre os alelos. Então é puro. E o heterozigoto é exatamente o contrário. O heterozigoto é quando há diferença, não é isso? Então eu chamo de híbrido. Híbrido, a diferença, a misturinha. Tá legal, galera? Então genótipo ok, heterozigoto e homozigoto. E fenótipo. Fenótipo. Bom, a gente tem assim que ficar muito ligado para não confundir genótipo com fenótipo. Porque o genótipo, olha, o genótipo vem do gen.
é aquela representação do gene. Eu estou simbolizando através de letras e representando aquilo que está no DNA, que é o meu gene. Já o fenótipo, ele é o quê? É a expressão desses genes. Eu posso, por exemplo, galera, ter um genótipo azinho. E aí, qual é a expressão? Qual é o fenótipo? O indivíduo é albino. Olha só, se ligaram? Eu posso ter um pezinho. Bom, pezinho. Cara, eu estou representando um genótipo, eu estou representando um gene. Mas talvez o fenótipo, que seja a representação, a expressão dessa característica genotípica, seja um indivíduo polidáctilo, tá? Então, a expressão, a característica que eu obtenho no indivíduo é o que nós vamos chamar de fenótipo, beleza? Bom, galera, estão aí conceitos importantíssimos pra gente, conceitos que nós vamos utilizar com muita recorrência nas nossas próximas videoaulas, beleza? Um grande abraço para vocês e a gente se vê logo mais.